Vou falar um pouco sobre um filme que é uma espécie de subclássico da ficção científica que se chama Outland, lançado no Brasil como Outland Comando Titânio. É um filme de 1981, dirigido por um diretor chamado Peter Hames. E é um filme que faz parte de uma época bastante interessante da produção de ficção científica, tanto no cinema quanto em outras mídias no Ocidente, aí no final da década de 70. Essa foi uma época na qual, com o sucesso do Guerra nas Estrelas, diversos filmes acabaram sendo feitos na esteira pelos estúdios que tentavam se aproveitar do sucesso econômico do filme. Paralelamente a esse sucesso econômico do próprio Guerra nas Estrelas, do Star Trek e outros produtos da época, nós tínhamos toda uma linha de terror e de ficção científica mais underground e mais alternativo que estava muito forte na literatura e bastante forte na história em quadrinhos. Essa época a produção da ficção científica dessa época teve alguns momentos de brilho e momentos bastante importantes no desenvolvimento de autores como Philip K. Dick, que escreveu o Caçador de Androides, entre diversos livros de ficção científica bastante importantes, alguns adaptados para o cinema, raramente à altura dos textos dele. Outro autor importante também, extremamente produtivo dessa época, é o Frank Herbert, que escreveu as histórias do mundo de Duna, um livro que foi adaptado para o cinema no meio dos anos 80 pelo David Lynch, um pouco depois do filme que eu vou falar, que é o Outland. E finalmente um autor que eu considero um pouco inexplorado, que é o Ian Banks, que escreveu The Wasp Factory nos anos 80. Ele lançou esse livro e ele escreve livros dentro de um universo que ele criou que se chama The Culture Universe, que é um futuro distópico, mas utópico ao mesmo tempo. Podemos falar sobre isso em outro vídeo, no qual tudo é perfeito, a ciência atingiu um nível absurdo de produção e de eficiência, mas ao mesmo tempo é uma espécie de pesadelo morar nesse futuro. Ele cria bastante ficção científica, de certa forma ética, assim, que é um dos grandes dilemas da ficção científica, né? É debater como que inovações científicas podem ou não ter um impacto ético na sociedade, dependendo do uso delas, né? Uma das premissas da ficção científica é de que a gente tem um desenvolvimento científico muito rápido, muito grande, que dá muito poder e muitas possibilidades para os seres humanos, mas o desenvolvimento ético humano, né, dos grupos humanos, não acompanha esse desenvolvimento. Portanto, o problema em se conseguir aplicar o desenvolvimento científico de uma maneira que seja produtiva e ética, né, moral. Eu diria até que no século XX a grande crise que a gente teve em relação à ciência foi o nazismo, né? O desenvolvimento de campos de extermínio extremamente eficientes, baseados no uso da tecnologia de uma maneira que a humanidade jamais havia visto. Mas voltando um pouco dessas tangentes, essa época, no final dos anos 70, o começo dos anos 80, até o final dos anos 70, nós tivemos aí uma produção de ficção científica muito interessante nos Estados Unidos, né? Dos anos 70, o cinema norte-americano passa por algumas evoluções bastante autorais, bastante artisticamente interessantes, né? Com diretores como Brian De Palma, o Martin Scorsese, o George Lucas, o Francis Ford Coppola, Sam Peckinpah, John Carpenter, diversos diretores interessantes surgindo, né? E fazendo filmes que questionam bastante ali o sistema norte-americano, questionaram Hollywood muito, né? John Milius também, o cara que escreveu Apocalipse Sinal, dirigiu Conan, filme que é uma homenagem ao heterossexualismo. Muito bom! O melhor comentário, cara. Pode deixar, né? O melhor comentário. E diversos diretores vieram dessa geração, né? Cresceram ali nos anos 60, sendo influenciados por cinema europeu e criaram, né? O Stanley Kubrick também, de certa forma, entra nessa geração, apesar de ser um cara já dos anos 50. O Spielberg também, né? Não deixa de ser um cineasta revolucionário. Hal Ashby, que fazem, né, filmes que fazem críticas ao Vietnã, né? O Michael Cimino com o
franco atirador, enfim, o cinema norte-americano, a indústria tá com muita abertura para o experimentalismo e para ideias radicais. E dentro disso, uma série desde o Planeta dos Macacos, 2001, uma série de filmes de ficção científica norte-americanos são muito interessantes nessa época. Começam a se focar nas distopias, as famosas distopias, né? Um futuro onde o futuro é ruim, o futuro não é bom. Então a ciência não salvou a humanidade. Um dos primeiros é o Soylent Green, né? É um filme com Charlton Heston sobre um futuro no qual existe a superpopulação e as pessoas são transformadas em comida, então. Soylent Green is people, é uma frase famosa. Assim. O Soylent Green é feito de pessoas, é uma ração que é feita num futuro no qual acabou tudo, né? Não há mais comida. Outro filme importante do começo dos anos 70 que prepara o terreno para essa cinematografia é o Corrida Silenciosa, o Silent Running, que também é um filme sobre o fim da comida no planeta Terra e uma nave espacial, onde um personagem começa a enlouquecer por solidão e ele faz a própria comida dele nessa nave espacial. É uma espécie de estação espacial solitária, onde ele está isolado. Na esteira desses filmes, na França, um grupo de artistas fez essa revista aqui, que é a Metal Hurlant, que foi levada para os Estados Unidos com o nome de Heavy Metal. Aqui tem o primeiro número da Heavy Metal norte-americana. Essas revistas são importantes porque uma série de autores, né, o Richard Corbin, o Moebius, Philippe Douillet, o próprio cineasta Alexandre Jodorowsky, que já tinha filmes feitos nessa época, eles publicaram nessas revistas, eles fizeram essas revistas. E o Moebius, em particular, ele foi contratado para trabalhar em 2 filmes que também mudaram bastante o cinema norte-americano em direção a esses textos mais distópicos, que são Alien, ele fez parte da direção de arte de Alien, e ele, junto de outro artista publicado pela Metal Hurlant e pela Heavy Metal, que é o Giger, também foram responsáveis por bastante da inspiração do visual do Blade Runner, que é um filme também distópico, que coroa essa época do cinema norte-americano cult, voltado para ficção científica mais underground. Finalmente, nos anos 80, tem um filme também que eu gostaria de recomendar, talvez até a gente analise ele no programa futuro, que é o Liquid Sky, que é uma espécie é um filme um pouco doente, feito por imigrantes russos que moravam em Nova York, sobre um alienígena que é viciado em sexo e que sai matando as pessoas de um prédio, de um bloco de apartamentos em Nova York, de uma maneira que liga, né, a ficção científica com invasão interplanetária, com sexo. Ele se alimenta de orgasmos e deixa uma pista de cadáveres, assim. Foi um dos últimos filmes dessa era cult dos anos 80. De qualquer forma, o filme que nós vamos conversar um pouco hoje é Outland, Comando Titânio, dirigido por um cara chamado Peter Hyams, apesar do filme ser uma produção britânica, né, feito em Pinewood, no Pinewood Studios, na Inglaterra. O Peter Hyams é um diretor irregular, ele fez também Time Cop com o Jean-Claude Van Damme, uma ficção científica B, fez A Relíquia também, um horror, não é particularmente bom, e O Fim dos Dias com o Schwarzenegger. Mas ele é um diretor de fotografia também extremamente competente, trabalhou em muitos filmes como diretor de fotografia, e no Outland ele que escreveu o texto, né, e isso foi surfar essa onda cavada aí pelo Alien, pelo Blade Runner e também pelo Mad Max, né, que é um filme australiano feito nessa época pelo George Miller, que também retrata um futuro distópico e pós-apocalíptico. Bom, Outland é sobre o Sean Connery faz, né, o ator principal, num futuro não especificado, ele faz o papel de um delegado, um marshal, que é mandado para uma lua de Júpiter chamada Io. E nessa lua, que é uma lua especializada em mineração, onde titânio está sendo minerado por milhares de operários, ele tem que manter a lei, né? É um lugar longe da Terra, mas as instituições humanas ainda estão lá. E ao chegar lá, ele descobre que há um esquema criminoso acontecendo, no qual operários estão sendo drogados com uma droga futurista. E
essa é uma droga, uma espécie de metanfetamina. Ela faz com que o operário consiga produzir muito, se torne extremamente produtivo, tenha super força, foco, atenção, mas depois de alguns meses ele desenvolve psicoses. Então, aí o filme se presta a mostrar cenas e sugerir cenas com bastante sangue, né? A primeira cena já é de um operário acreditando que insetos estão atacando ele. Ele perde o controle sobre si mesmo e acaba rasgando o seu uniforme espacial, o que faz com que a pressão do espaço entre o uniforme e ele exploda. Há uma cena de efeito especial com o rosto dele explodindo, né, com bastante sangue, uma cena bastante climática. Outro operário também se mata com descompressão num elevador. O corpo dele também é destruído de forma bastante grotesca, apesar do filme ser econômico até na violência. Nesse aspecto em específico, até uma curiosidade, o filme lembra um pouco os trabalhos do David Cronenberg, feitos na mesma época, que são Scanners e o Videodrome. Também tem pessoas explodindo, isso aqui é a edição Criterion do Videodrome, uma edição especial, com vários bônus, making of e tal, e a caixinha inclusive vem numa simulação de fita beta, né? É bem interessante, mas enfim, esse filme tem o Outland também tem esse foco em algumas cenas de pessoas sendo destruídas por pressão, mantendo o link aqui com a Metal Urlan Heavy Metal. A Metal Urlan publicou no começo dos anos 80, né, uma adaptação do Outland em quadrinhos. Essa aqui é uma versão espanhola, né, dessa edição, feita pelo Gene Steranko, um artista norte-americano também. É uma adaptação muito boa, muito interessante, e o detalhe dela é que ele trabalhou toda a linguagem em termos de grandes painéis de arte com quadrinhos pequenos ao redor, né? Tudo painéis de página dupla. Ele fez isso em termos de linguagem mesmo, então praticamente a história inteira é formatada com grandes painéis de página dupla, com o resto da ação quebrada em quadrinhos pequenos. Aqui, nesse caso, na parte inferior, né, na borda inferior da página. O legal disso é que, além de ele ter criado uma narrativa bacana, aqui, por exemplo, ele brinca com as câmeras de segurança, que são importantes para o filme. O Gene Steranko simula as câmeras de segurança em quadrinhos para fazer o andamento da narrativa, né? Vocês podem ver aqui nessa parte inferior, ainda mantendo, né, o esquema de 2 painéis. Então, nesta sequência especificamente, o Sean Connery está indo para um clube noturno, uma cena muito legal, que mostra as baladas futuristas, né? E ele vai falar com o grande chefe corrupto. E esse tipo de enquadramento, de páginas duplas com pequenos quadrinhos, ele foi copiado pelo Frank Miller, que admitiu isso na série de quadrinhos 300. Ele falou: eu copiei o Outland do Gene Steranko, no qual ele também se usou da formatação de grandes painéis duplos com quadros ao redor para contar a história. Assim, isso é recorrente, a adaptação da história, né, dos 300, da Batalha de 300. E aí, mantendo, né, a veia temática, a Metal Urlan publicou essa versão do Outland, já que tinha a ver com esse universo de ficção científica que era corrente na época. De qualquer forma, eu não terminei a história, né? Não terminei a sinopse. A companhia que pertence à mineradora, ela está drogando os funcionários com essa droga que dá superprodutividade, mas depois leva a um estado psicótico, né? Que faz com que, inclusive, os funcionários fiquem não só autoagressivos, mas heteroagressivos também. Eles atacam outras pessoas. O Sean Connery percebe isso e sai numa batalha contra essa instituição, né? Contra a companhia de mineração. A partir daí, o filme vai tomar tintas de faroeste, né? Em qual sentido? Ele copia a estrutura do Matar ou Morrer, um filme dirigido pelo austríaco Fred Zimmermann nos anos 60, que foi considerado, inclusive, pelo John Wayne o filme mais anti-americano já feito. Porque é um filme sobre também um delegado que está numa cidade, né, numa cidadezinha do Velho Oeste, e um homem que ele mandou ser preso está vindo para a cidade no trem do meio-dia,
E ele está lá na cidade e sabe que vai ter que enfrentar esse cara, esse bandido. E o filme é contado em tempo real, ele tem 85 minutos, que é até o tempo do trem chegar na estação e o Gary Cooper, no caso, que é o ator, ter que enfrentar os bandidos. No caso do Outland, nós também temos em vez de termos um trem chegando na estação com bandidos, nós temos uma nave espacial vindo, com assassinos para matarem o Sean Connery, que está investigando essas mortes. E que ele não se vende, ele não quer dinheiro, ele não aceita dinheiro, não aceita ser corrompido. Então a estrutura é a mesma no Matar ou Morrer, né, a partir desse momento. Muda o cenário, né, e muda um pouco do contexto, da ambientação. O fato de que há uma crítica muito mais esquerdista no Outland, porque trata-se de uma grande companhia mineradora explorando os seres humanos ali, sendo que no Matar ou Morrer a disputa do Gary Cooper é pessoal, né? Ele tá querendo ele tem que se enfrentar com um bandido que ele mandou pra cadeia. De qualquer forma, o John Wayne achou um filme anti-americano porque é um filme no qual ninguém se alia ao Gary Cooper para ajudar ele a matar os bandidos. Ninguém. Ele pede ajuda sistematicamente e não consegue ajuda de ninguém. Todas as pessoas viram o rosto para ele. A mesma coisa acontece no Outland, no qual em diversas cenas o Sean Connery pede ajuda para alguém, inclusive num bar ele fala: alguém vai enfrentar esses caras comigo? E ninguém se levanta, ele tem que enfrentar o mal sozinho. Então temos um dilema ético aí sendo explorado, né, da exploração capitalista selvagem extrema contra um homem que tem valores fortes e não vai abrir mão deles. Até para realçar isso, é mostrada a família do Sean Connery, é mostrado o filho dele, a mulher, que abandonam ele e que dizem para ele: isso que você tá fazendo não tem nem sentido nenhum, porque você vai ser morto, você acha que você tá querendo provar alguma coisa para alguém, deixa os caras fazerem o que eles forem fazer, isso não é problema seu. E ele diz que não, e perde a família, né? A família vai embora pro planeta Terra, né? Existe também, em termos de impulso dramático, o fato de que o filho dele não nasceu na Terra, é bastante interessante isso. O filho dele nunca sentiu, né? Nunca respirou, nunca sentiu o sol, nunca respirou ar normal, só respirou ar de ventilação, de dutos de ventilação, como a mulher dele diz. E ela quer levar essa criança pra Terra, né? Uma vez. Então o Sean Connery é mostrado como um homem que não é violado moralmente. O filme é visto, ele é uma peça moral, né? É o dilema moral do personagem que não vai se vender ao sistema. Esse tema de ganância no espaço, ele foi explorado também nos anos 80 pelo James Cameron, né, no Aliens, quando a companhia que manda a Sigourney Weaver para o planeta onde tem os aliens decide que eles podem ser usados como máquinas de guerra. E no próprio Alien original do Ridley Scott temos a figura do androide, né, que quer levar também o alien vivo para o planeta Terra, porque a companhia também que fez o androide deixou claro que se eles encontrassem formas de vida alienígenas, eles tinham interesse comercial nisso. Então esse é o tipo de ficção científica que é bem mais distópica, bem mais desencantada com os alcances do futuro, né? E numa visão bastante moderna, está muito preocupado com o poder de grandes corporações, né? Um poder aí que a gente viu, inclusive, na quebra da Bolsa de 2008, grandes corporações sendo salvas pelo dinheiro público norte-americano, no caso, né? Da especulação imobiliária que houve e que levou a uma bolha, né? Que quase arruina a economia norte-americana e que teve um impacto que está tendo, levando a uma depressão econômica na Europa até hoje, né? O que está demonstrando que esse mundo capitalista e liderado por grandes corporações no qual vivemos é uma realidade, né? E aplicada a tecnologia a isso, podem haver consequências bastante desastrosas. De qualquer forma, o filme é um filme bastante noir, e a primeira parte dele é toda dedicada para o Sean Connery tentando descobrir o que está levando os homens a enlouquecerem na estação espacial na qual ele trabalha. Nesse sentido, nós temos um set piece, a criação de uma espécie de filme policial, filme detetivesco que se passa no futuro
E é um futuro bastante insalubre e sujo. Então ele lembra bastante o Blade Runner, que é um filme contemporâneo. É um filme que trouxe, também reforma essa ideia do espaço sujo. O espaço não é limpo. Você pega Jornada nas Estrelas e outros filmes de ficção científica dos anos 50, o espaço é limpo. No futuro tudo é branco, né? As pessoas... é tudo arredondado, as pessoas usam roupas que são impecáveis. Já no Guerra nas Estrelas ele trouxe o espaço sujo, é tudo quebrado, meio enferrujado, tem areia do deserto nas coisas. Dirty Space, né? As naves são velhas e cheias de remendos, tem goteira. O Outland é assim também. O Alien reforçou isso também, né? Caminhoneiros no espaço, aquele bando de caras working class ali, classe trabalhadora, trabalhando no espaço sideral como caminhoneiros, comendo que nem caminhoneiro, falando gíria. É um conceito que esses filmes trouxeram. Mas a grande questão do filme é resolvida rapidamente, porque em 30 minutos você já sabe quem está envenenando os empregados, quem está envenenando os operários. O resto do filme vai se prestar a mostrar essa inexorável consequência que vem, que é homens vindo para matar o Sean Connery. E os últimos 30 minutos são realmente um jogo de gato e rato, enquanto a gente vai vendo ali a hora passando, né, na tela, sabendo que a nave espacial está chegando com os assassinos, até que a nave espacial chega realmente e começa uma caçada humana. E aí os últimos 30 minutos são o Sean Connery tendo que matar um a um os caras que perseguem ele para sobreviver. Em termos de contexto, Matar ou Morrer também é um filme interessante, o filme que inspirou o set piece desse filme, né, a parte da premissa de Outland, porque foi um filme estrelado pelo Gary Cooper, que era um ferrenho anticomunista dos anos 50, só que o filme foi escrito por um roteirista chamado Carl Foreman, que era um simpatizante comunista e que inclusive entrou para a lista negra de Hollywood. Aliás, o filme tinha 2 outros autores que entraram na lista negra, né? O Lloyd Bridges e um cara chamado Howlett Chamberlain. E é um filme que incomodou o John Wayne, porque é um filme que demonstra que muitas vezes, sim, as pessoas não têm moral e vão trair umas às outras, né? Então já é um filme que demonstrava a polarização política dos Estados Unidos na época que havia o macartismo e a perseguição aos comunistas em Hollywood, né? As pessoas eram blacklisted, eram colocadas em listas negras e eram impedidas de trabalhar porque eram comunistas. Isso aconteceu com Dalton Trumbo, por exemplo, que teve que assinar, né? Um roteirista escreveu Johnny Vai à Guerra, teve que assinar com pseudônimos, ganhou Oscar com pseudônimo, aliás, né? Porque ele não podia estar trabalhando em Hollywood porque ele era um simpatizante de esquerda. Nesse sentido, o Outland traz o debate para a questão das grandes corporações. Ele sai do comunismo contra o capitalismo e traz assim exploração sem limites e ganância que não conhece fim, né? Traz a discussão para este outro dilema ético. Uma das coisas mais interessantes do filme é que, apesar do filme se passar no espaço e lidar com temas de ficção científica, tem uma direção de arte bastante impressionante, ele é sobre homem contra homem, não tem monstros espaciais, não existem alienígenas, o filme não é focado em nenhum desenvolvimento tecnológico que tenha criado alguma criatura monstruosa ou alguma doença. É uma droga que faz com que homens trabalhem até morrer, utilizada de maneira gananciosa por uma mineradora, e um cara trabalhando contra isso. O Sean Connery, né, tá preso numa... algo que se aproxima de forma imutável, não tem nada que ele possa fazer. Isso se dá porque ele está preso numa estação mineradora. No Matar ou Correr, o protagonista, o Gary Cooper, está preso numa cidade do faroeste, que é uma cidade pequenininha. Então, essa sensação de confinamento se aplica a ambas histórias, mas em cenários muito diferentes, né? Um está numa típica cidadezinha de western, onde não há como você fugir, não existem cidades próximas, e fora da cidade há ao primitivo, né? À barbárie, aos índios, à não civilização, ao perigo. E fora da cidade mineradora há o espaço, não há vida nenhuma. Então assim o roteiro consegue enclausurar os protagonistas de maneira a deixar eles tendo que enfrentar o conflito que se aproxima. Uma coisa que é bastante impressionante no filme é a direção de arte e os efeitos especiais, né? A direção de arte é extremamente bem feita e demonstra as coisas numa escala monstruosa, como que querendo explorar o fato de que o homem conseguiu criar estruturas metálicas absurdamente gigantescas, né? Complexos
o complexo minerador ali onde ele tá é uma coisa bestialmente gigantesca mesmo, demonstra como o homem consegue criar estruturas muito dantescas, até que parecem um inferno até, né? Parece um lugar surreal e horrível, sujo, mecânico. E aquilo tudo foi feito por mãos humanas, né? Então o filme se utiliza muito disso, da atmosfera que ele cria através dos cenários e através das estruturas que ele demonstra como parte de um espaço mecânico, frio e impessoal e inumano, na verdade. Os homens se tornam bactérias, tornam formigas, né, diante desse cenário gigantesco que os oprime. O Sean Connery dá uma interpretação bastante boa pro personagem dele, né, como um homem encurralado e que abandonou a própria família devido a um dilema moral. E ele vinha, né, nos anos 70, ali, depois de uma série de filmes do James Bond, ele havia se afirmado, né, como ator do James Bond. E ele demonstrou que ele conseguiria sobreviver bem fora da franquia do James Bond, com esse filme e com outros. Antes desse filme ele deu uma performance muito boa no Homem que Queria Ser Rei. Ele fez uma outra ficção científica chamada Zardos, nos anos 70, uma ficção científica meio distópica, meio surreal também, né, com uma direção de arte bastante marcante. Fez o Outland e na sequência fez Highlander e acabou tendo a sua carreira coroada com o Intocáveis, no qual ele, alguns anos depois desse filme, 5 anos depois desse filme, ele ganhou o Oscar de melhor ator, demonstrando que ele realmente sobrevive à franquia 007, né, que ele é um ator mais do que só o ator da franquia. O Outland é um filme que ele fez nesse processo, agora ele está aposentado, o último filme que ele fez mesmo foi A Liga dos Cavaleiros Extraordinários, baseado numa história em quadrinhos do Alan Moore. Ele não trabalha mais. Em termos dessa direção de arte, né, o filme tem essas coisas em escala gigantesca e tem efeitos especiais, é uma ficção científica, são econômicos, mas são bem feitos, né? Tem umas explosões humanas, o espaço sideral fora da nave, as naves e as miniaturas e tal. Esses efeitos especiais foram feitos por uma empresa chamada Intervision Systems, que não existe mais, mas a empresa foi criada para fazer os efeitos do filme e ela continuou fazendo filmes até final dos anos 90. Fez Rambo 3, fez Army of Darkness, que é o filme a terceira parte da trilogia Evil Dead, do Sam Raimi, fez Darkman, do mesmo diretor. E os efeitos estão competentes, mas eles ressaltam aos olhos por não serem digitais e assépticos, né, sanitizados. Esses efeitos digitais que nós temos hoje em dia são efeitos óticos, truques óticos e que perceptivelmente feitos, né, de forma completamente analógica, por assim dizer. A trilha sonora do Jerry Goldsmith, que é o mesmo cara que 2 anos antes tinha feito a trilha sonora do Alien, né, trabalha ali com música clássica, um pouco romântica, épica, e funciona muito bem. Ele sublinha principalmente a contagem regressiva para a chegada da nave com os assassinos de uma maneira bastante interessante, bastante épica e com um forte impacto emocional. Trata-se de um compositor muito bom. Nesse sentido, tem umas sequências de um bar underground, no qual os mineradores vão para se divertir e que tem um ambiente de prostituição, tem dançarinas nuas entre raios laser, com bastante fumaça. E ficou bastante interessante esse bar, porque ele realmente parece uma balada de hoje em dia, ele parece uma casa noturna gótica, onde toca uma música eletrônica até um pouco visionária dentro do filme, parece que tem um pouco a ver com Skinny Puppy, bandas eletrônicas dos anos 80, levando em conta que o filme é de 81, ou seja, antes de qualquer tipo de industrial eletrônico ter assim se popularizado de forma total, né? Quando esses movimentos e quando esse tipo de música está surgindo no cenário da cultura pop ali. Ainda tá se criando ainda o som gótico, o som industrial, o som eletrônico pesado. Essas sequências têm uma música composta, como se fosse música futurista mesmo, que funcionou de uma maneira bastante interessante, né? E o ambiente inteiro parece realmente ser hedonista, intoxicado, de uma forma bem convincente. Esse é um filme que foi feito no começo dos anos 80, né, diante desse cenário, e as tecnologias que são mostradas são engraçadas, porque eles mostram bastante os contadores e
computadores, né, os letreiros, eles são digitais, assim, e essa é uma tecnologia que está caindo em desuso. Ele demonstra computadores bem antigos ali, como se fossem correntes. Para entender o contexto desse filme, a gente tem que ver que ele foi lançado um pouco depois do Guerra nas Estrelas, quando os estúdios de Hollywood perceberam que se você pegasse histórias antigas, no caso dessa, a premissa de um western, e você desse uma nova roupagem, uma roupagem de ficção científica, no caso de Star Wars, era uma mistura, né, de faroeste com história medieval, com uma readaptação de Buck Rogers com um pouco de filosofia oriental budista, né, a força. Mas se você colocasse esse verniz em algumas histórias, você teria ali filmes de ficção científica que poderiam chamar a atenção das pessoas, né? Isso virou um produto a ser marketeado. Então diversos filmes foram feitos, como Galaxy of Terror, o próprio Fuga de Nova York, um filme do John Carpenter, tem a ver com esse futuro distópico também, um futuro, né, um futuro no qual o mundo piorou, também é um filme feito na mesma época. Todos os filmes meio Bs de ficção científica, né? E que vem nessa esteira do Star Wars, que é a franquia que vai colocar, na verdade, o prego no caixão desse tipo de filme distópico, porque ao mesmo tempo é lançado ET como ficção científica mais infantil para crianças e termina, né? O ET ele marca o fim dessa era de filmes de ficção científica pessimistas e críticos e mostra o começo dos anos 80, com todas aquelas franquias de Indiana Jones, Super-Homem, Locademia de Polícia. Essas foram franquias que popularam os anos 80 ali, com várias continuações. ET e outros grandes sucessos, né, de bilheteria que criaram o blockbuster, né, começa já junto do Tubarão esse processo, e um grande fracasso que acabou com o cinema político dos anos 70, que foi o Portal do Paraíso do Michael Cimino, no qual ele tinha muito dinheiro para fazer esse filme e muito poder, e o filme foi um grande fracasso e fez com que os estúdios cortassem o financiamento para filmes mais ousados, independentes, políticos e de vanguarda. Então Outland é um dos últimos suspiros desse cinema que tenta fazer uma ficção científica mais densa. A gente teve um exemplo recentemente aí com um filme chamado Moon, uma ficção científica que se passa na Lua, dirigido inclusive pelo filho do David Bowie, esse filme. É um filme bem low profile, assim, saiu com um lançamento pequeno. E a própria série Matrix também explora um pouco essa ideia da humanidade oprimida, né, e subjugada a um futuro bastante pessimista. Eles retomaram isso e trouxeram para o mainstream. Mas é um tema que ficou dormente. A ficção científica realmente é um gênero alternativo e voltado para um público muito específico e que não é exatamente agraciado com produtos bons no cinema norte-americano frequentemente. Outland foi um dos últimos suspiros dessa geração do Alien, do Mad Max, do Fuga de Nova York, do Corrida Silenciosa, né? Logan's Run, outro filme da mesma época, e Silent Green, como eu citei, que problematizavam e modernizaram o gênero a ter que se defrontar com um mundo de grandes corporações e problemas mais sofisticados aí que a Guerra Fria.